Boa noite. Tivemos um probleminha, acabou caindo aqui, mas retornamos. Vamos falar hoje sobre florais, sobre ansiedade. Peço desculpas a quem estava online e acabou sendo interrompido. Então nós vamos conversar com Ana Cláudia hoje. Ela é terapeuta integrativa, terapeuta floral, óleos essenciais. E ela já está aqui conosco. E eu não vou esperar mais, vamos começar. Vamos recebê-la. Sejam todos bem-vindos. Aguardemos. Olá, Ana. Oi, Tudo bom, Claudinha? tudo bom, Você Tainá? está? Tô bem. Que bom. Eu tinha entrado e acabou caindo. Foi. Foi, mas Vai sim. agora vai dar certo. Vamos Vai sim. começar. Então, Deixa eu ajeitar o cabelo aqui. levanta um pouquinho a sua câmera, está cortando o seu rosto. Assim? Isso, melhorou. Ótimo. Essa aqui é a minha parede predileta aqui, ó. Olha só, o que tem aí de legal? Tem uns quadros lindos que vieram do Belém do Pará, que é da minha amiga, que é mesmo que ser uma irmã para mim. Que Uma irmã que maravilha. uma irmã que a vida me deu, ó. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho. São as irmãs que a vida nos dá. Que lindo. Então, Cláudia, nós vamos. Nós queremos entender um pouco como é essa questão dos florais, dos óleos essenciais. O que são os florais e os óleos essenciais? E de que forma isso tudo pode ajudar a reduzir a ansiedade. Mas, antes de você responder, eu quero que você se apresente, que você fale um pouquinho quem é Ana Cláudia, o que a Ana Cláudia faz, há quanto tempo você trabalha com o que faz. Fala um pouquinho sobre você. Fazem alguns anos que eu trabalho com floral. Na verdade, eu gosto de ler, né? Eu sou uma pessoa curiosa no bom sentido e eu comecei a ler a respeito dos florais, né? Na farmácia que eu faço parte, quer dizer, foi lá que eu tive o primeiro contato com os florais. E aí eu comecei a estudar. E eu diria que foi amor à primeira vista. Então, eu comecei a prescrever, a indicar, não falo prescrever, né? Assim, as minhas amigas, filhos das minhas amigas, os meus sobrinhos de coração, que eu tenho um monte, aí cada um mais lindo que o outro. E foi dando certo. Quando foi um dia, uma amiga muito querida, porque eu posso dizer que eu tenho poucas, mas muito queridas, ela disse assim, Claudinha, eu estou sendo muito egoísta, porque na verdade ela era minha paciente, minha maior paciente era ela. Porque ela dizia assim, Claudinha, tem uma pessoa lá no trabalho que está assim, assim, assim. Claro que eu não indicava o floral certo, mas aqueles SOS que eu chamo, que dá super certo. Né? E ela disse assim, eu acho que eu estou sendo muito egoísta com você, porque eu tenho uma terapeuta só minha. E ela disse que eu era muito assertiva, né? Porque sempre, na verdade, eu amo ficar floral, eu amo falar de floral, eu amo trabalhar com floral. Então, para mim era fácil isso. Modestamente era fácil. Então, ela disse assim, eu acho que a gente tem que começar a expandir isso, a tornar uma coisa profissional. Então, eu atendo profissionalmente
desde 2011. Então, fazem aí 11 anos, né? Isso. E aí, é um trabalho muito prazeroso poder ajudar as pessoas. Né? Eu tenho algumas histórias, assim, Ô, algumas Claudinha, licença. Tem alguma televisão ligada? Tem, tá dando um pouco de tem, interferência. tem. Por favor. Baixa um pouquinho aí, por favor. É porque eu Obrigada. tenho dois meninos grandes aqui em casa, sabe? Eu entendo. Desculpa, gente, tá? Desculpa mesmo. Relaxa. Você está em casa. Mas me Desculpe. fala um pouquinho, Cláudia. O que é que são os florais, na verdade? Os florais, ele vem das flores. Na verdade, é a parte energética das flores, né? Hum, O Dr. Bach, ele começou a fazer esse estudo, né? Cada pessoa vai ter uma flor específica de acordo com a personalidade, né? Existe o RESP, que é um floral, é um buquê com 5 flores, mas além do RESP, tem o sistema Bach, né? Eu vou falar de Bach porque tem outros sistemas, tem São Germain, tem Bach, são 38 flores. Então, é a parte energética das flores. E através da personalidade, através a gente traça o perfil do paciente, e através desse perfil é que a gente faz a escolha das flores. Por isso que nem sempre essa coisa de o meu floral dá certo para minha amiga. Isso é. cada Posso, um com seu cada um. porque Né? cada ser é único, né, Samara? Assim, ninguém é. Isso. É como um Ninguém é. perfume. Na pele Exato, de um fica um cheiro, mudou, já muda. Né? exato, Colocou em outra pessoa, fica diferente, porque cada um tem sua essência, cada um tem seu temperamento, a exato. temperatura do seu corpo é Exatamente. diferente. E tudo isso, assim, envolve, digamos assim, o efeito dos florais, né? Por isso que tem todo um cuidado. Não é só chegar e comprar o floral. O ideal realmente é que você procure um profissional para que você possa ter seu floral específico, entendeu? Uhum. Então, Me diga uma coisa, os florais são as flores e os óleos essenciais, o que são? os óleos essenciais são diferentes, assim, né? Porque vem da planta, né? É um processo diferente, né? Floral, ele é mais parecido com a homeopatia, que é a cura pelo semelhante. Bach e Hahnemann, eles são muito, o pensamento deles é muito parecido, né? E aí vai diferente dos óleos essenciais. Certo. E como é? O que é que trabalha? O que é que trata? Além da ansiedade, esses dois itens que eu entendo que são extremamente importantes hoje, que vem sendo divulgado bastante. Hoje tem uma infinidade de óleos essenciais e de florais. Antes eu conhecia só o de Bach e o Saint Germain, mas eu já sei que tem outros. Tem pessoas que estão fabricando, né, criando, né? Da verdade, os florais, ele cura a causa das doenças. Porque, assim, toda doença tem uma origem, né? Por exemplo, existem pessoas que têm problemas estomacais, né? E aí, quando a gente vai olhar, a gente não trata a gastrite, digamos. A gente a causa da gastrite. Entendi. Então, os florais vai justamente, porque assim, ao longo da vida da gente, a gente vai acumulando muita coisa, né? Dentro da gente. Algumas coisas são ditas, outras coisas são perdas, lutos,
histórias mal resolvidas, eu acho que todo mundo tem, né? E aí, Senão não é ser humano, né? senão Pelo não é ser menos uma humano. na vida a pessoa experimentou. Se tiver algum ET aqui, seja bem-vindo. Deixa eu ajeitar Se minha... prontifique e Se diga. pro- é. Então, ao longo da vida da gente, por isso que criança, assim, criança tem uma... Eu trabalho com crianças também, né? Sou apaixonada por crianças. E claro que eles têm a carga deles quase nenhuma, né? Mas quando a gente pega um Ainda são adulto, puros, né? são muito puros. Quando a gente pega um adulto, é mais complicado, porque você vem de uma trajetória de vida, de muitas coisas, né? E aí a gente vai acumulando. Eu chamo de. Eu tenho um relato de uma paciente que ela falou assim, Ana Cláudia, então todo mundo tem uma caixa preta, eu digo, tem. Com Umas certeza. menores, outras maiores, mas todo mundo vai ter uma caixa preta. Eu já chamo de baú, né? Eu digo que tem horas que o baú da gente vai estourar, a gente vai acumulando, Porra. vai esborrar, né? E aí vai esborrar no órgão de choque, que aí cada um tem o seu. E aí vai estômago, cabeça, e aí vai. Cada um tem o seu, coração, pele, né? E os Circulação. circulação. E aí os florais é justamente nessa causa aí. Mas o que é que causou isso, né? Eu tenho relatos, por exemplo, de pessoas que não choravam, não choravam. A pessoa me procurou assim, olha, Cláudia, eu não choro mais. Parece que eu sou indiferente à dor do outro. E nem era assim, na verdade, ela nem era uma pessoa. E com o passar do tratamento, né, que eu falo sempre assim, para pacientes, eu virei a melhor amiga de vocês. Eu, eu preciso realmente que vocês se abram. Claro que tem aquelas pessoas que têm uma necessidade muito grande de falar. Uhum. Geralmente não tem encontra essas pessoas na rua, né? Às vezes você está no banco, numa padaria. Eu não sei se eu tenho um imã para isso. Mas a gente atrai, viu? A Pois gente é, também atrai os semelhantes. pois é. Então, ela falou assim, e eu preciso, porque eu não aguento mais. As pessoas estão achando que eu estou super dura, né? Estou com o coração peludo, Insensível, né? insensível. E nem era assim, nem era. Aí, quando eu fui fazer a análise e tudo, o que foi que aconteceu? Ela teve várias perdas, assim, pai, irmão, tio, eu não lembro bem, tá, gente? Eu não lembro, assim, quem era, mas era nessa escala. São E aí, o que foi muitas que ela fez? perdas. É, assim, um período de tempo muito curto. Uhum. E aí ela falava assim para ela, essas coisas que a gente fala, eu não posso sofrer, porque eu tenho que enterrar esse, eu tenho que... Ela é aquela pessoa Não se forte, dava a oportunidade de viver o luto, de chorar, que de é muito importante, sentir. É. que é muito importante, né? Eu acho que a gente tem que ter esse momento, sabe, Samara? Assim, por exemplo, quando eu perdi meu pai, eu não atendi. Eu liguei para os meus pacientes e falei, ó, oh, gente, eu não tenho condições de atender vocês. Porque, assim, não tinha como, né? Eu Precisa estar viver sentindo, aquilo. eu precisei viver aquilo. É, não dá para Até, não dá para ignorar, para passar, fechar os olhos e passar direto, não dá. exato. E até que um dia uma me ligou assim, disse, Ana Cláudia, eu sei que você está aí no seu momento, mas eu estou precisando muito de você. E naquele momento eu digo, meu Deus do céu, então tá na hora de... E aí eu saí lá daquele momento. Não foi fácil para mim. E fui atender minha paciente, porque aí ela estava precisando de mim. Então, Realmente ela estava necessitando. estava necessitada, assim, ó, eu respeito sua dor e tudo, né? Mas eu estou precisando de você. Eu digo, então, tá na hora, assim. Ana Cláudia, tá na hora de você. Mas aí eu vivi aquele período que eu tinha que viver. Então, essa Entendi. paciente foi isso. E aí a gente começou o trabalho com floral, com os florais. E o que é que houve? O desbloqueio disso. Hum, Ela, na verdade, ela tinha bloqueado aí, né? Não viveu, não. Guardou lá na caixa, Samara, as 7 chaves.
E eu diria assim, né, que o floral ele faz isso, ele vai com a primeira, assim, Ele vai sabe? descascando a cebola, né? Vai descascando a cebola, né? Vai pele por pele, casquinha por casquinha. Que às vezes, esse processo, às vezes não, esse processo é um processo muito dolorido. Porque quando a gente abre a nossa caixinha, não vem só lembranças boas, né? Com Vem as certeza. lembranças ruins. E aí é que há sempre assim, eu não quero. Aí ela diz assim, a gente vai ter que falar disso? Eu digo, vai. A gente vai ter que falar desse assunto, eu digo, vai. Porque dói nessa mãe. Com Às vezes certeza, eu falo, você olhar para a dor e reviver, porque você acaba revivendo aquilo que você está querendo esquecer, não é exatamente. verdade? Porque a gente se engana, né? A gente É, coloca, bota um band-aidzinho bem bonitinho assim, sabe, da Turma da Mônica, mas aí você não faz a asepsia. Então, por fora tá tudo ó, beleza. bem bonitinho, mas por dentro, aí quando começa, né, que a gente tira aquela, aí começa a mexer, é doído, é sofrido. E tudo isso, não só nos florais, na própria yoga das emoções, eu tenho percebido isso, né? Às vezes a pessoa chega, faz aula experimental, e eu sei que de alguma forma eu faço a pessoa entrar em contato com ela e Sim, incomoda, né? demais. Ela não sabe o que incomodou. Para ela pode ser, a aula está monótona, a aula está parada, isso está me dando impaciência, mas não é, é o processo dela. É. Só que ela não percebe, porque é mais fácil ficar sem olhar para aquilo que incomoda, Sim, bem mais fácil, né? mais E fácil. a gente respeita as escolhas do Sim, outro. Agora me diga uma coisa, Claudinha, como é que é feito um tratamento com florais? Porque na minha cabeça era assim, a gente comprava o floral, você indicava o floral e a gente tomava, é. né? Todo Mas mundo pensa isso. eu tenho notado assim, você atende toda semana. É uma psicoterapia Sim, também. também. Por quê? Porque, assim, na verdade, o tratamento com floral, a gente deve, pelo menos, ver esse paciente 2 vezes no mês. Eu, assim, eu deixo meu paciente bem à vontade, sabe? Porque tem pessoas, assim, que como o processo é muito doído, é como você diz, aí há aquela fuga, né? A gente percebe que há aquela fuga. Então, assim, eu deixo ele bem à vontade. Só que chegou a hora que ele diz assim, não, eu não 2 vezes está muito pouco. Eu quero mais vezes. Então, assim, o ideal, aí eu faço isso, eu faço essa análise. Na verdade, seria semanalmente. Mas eu deixo sempre ele à vontade. Então, passa a ser, mas aí eu digo assim, ou semanalmente, né? Ou 2 vezes no mês. Por quê? Porque geralmente é o tempo que o floral acaba, que ele também vai ver, porque não é da noite para o dia, né? Porque aí eu vou mexendo, eu tiro uma florzinha, coloco outra, eu vou mexendo com ele. Então, assim, Ana Cláudia, melhorou isso. Claudinha, melhorou aquilo. Então, a gente vai, mas geralmente, pelo menos 2 vezes no mês, que é o ideal, assim. Porque, assim, essa coisa de comprar um floral. Às vezes você até vê na internet e você escolhe suas flores. Eu acho tão lindo essa parte. Só que uma coisa sou eu, minha olhando. Outra coisa é Samara, minha olhando. Eu vou Porque aquilo que eu achar que vai doer menos, não é? Porque eu né? não vou, tem coisa na gente que a gente não aceita, né? É um processo, né? Eu diria até que é uma longa jornada. Então, assim, é muito fácil isso, de pesquisar na internet, né? De ir na farmácia, ou então, né, comprar o nosso querido Rescue. Rescue.
Que as pessoas têm andado, que eu tenho observado, tomando feito água, achando É que 2, 3, 4. é a panaceia dos florais, né? Vai trazer um milagre. Pois é, só que o Rescue, o próprio nome já diz, SOS, né? SOS. Então, assim, Claudinha, você fala, Claudinha, o floral vai ajudar na ansiedade? Vai, Samara, no primeiro momento. Entendi. Mas Rescue é para socorro, é emergencial, né? Por exemplo, eu sofri uma tentativa de assalto, eu fiquei muito nervosa, reagi, não porque eu sou corajosa, porque a impulsividade foi além. E aí, era o que eu tinha em casa, eu tomei, era o que eu tinha de pronto, mais perto, enfim, eu tomei, né? E aí, a dor parecia que eu tinha levado um soco no estômago, eu nunca levei, mas deve ser essa sensação, uma sensação horrorosa, né? Toda a adrenalina joguei no Se estômago, concentrou. concentrou lá e eu tomei. Então, assim, o resto, ele é para isso, né? Porque essa coisa de rescue para todo mundo, É não. um, é um Não para momento. tratamento, né? Não para longo prazo. Entendi. É um momento de emergência mesmo. Isso. Não é para um tratamento, Não, né? não. Principalmente assim. Agora, tá, eu pelo menos eu me digo rescue para meus pacientes, a não ser que a pessoa tenha viajado para fora do país, sei lá, está num lugar que não tenha uma farmácia e aí, sei lá, que tem alguém com rescue aí, tá? Então, toma um rescue aí, já que você está sem o seu floral específico, se já tiver com floral, então toma teu floral em vez de tomar o rescue, Entendi. Entendi. entendeu? É assim que eu acho. E É como é assim que, que eu acho, não, que eu indico, aliás. e como é que a gente pode utilizar os óleos essenciais? Porque eu nunca ingeri óleos essenciais, mas tem algumas marcas hoje que eu escuto algumas colegas, né, dizendo, não, eu tomo, eu boto na água, eu boto no suco. Eu digo, gente, isso não vai fazer mal, não. Bem, a legislação brasileira, pelo menos até onde eu sei, tá, gente? Se tiver, né, pode me corrigir. Não é permitido se ingerir óleo essencial, né? Não se deve ser ingerido. Inclusive, os óleos essenciais, eles nem devem, muitos deles, nem devem ser usados direto na pele, né? Sempre com óleo carreador. Salvo alguns, por exemplo, lavanda, eu uso lavanda, gerânio, para nós mulheres é um óleo Maravilhoso. maravilhoso. Eu faço uso, né? Eu Do faço. gerânio, né? Gerânio é maravilhoso. Lavanda, a gente pode usar no pulso, no pé, principalmente quando é criancinha, bebê, pezinho. Eu gosto muito da lavanda no pé em criança mesmo, sabe? Para você massagear o pezinho dele, né? Então, assim, os demais. Agora, eu também não sei se essas outras marcas, né? Existe até uma marca que diz que tem uma autorização, eu acho que é assim que fala. É, Enfim, a Lazo, sem querer fazer propaganda, já fazendo, que eu falei, a Lazo é uma marca muito boa, que eu recomendo. Mas, assim, essa coisa de ingerir eu não aconselho. Não aconselho. eu tive uma experiência há uns 3 anos. Por um acaso, eu estava com óleo de bergamota na Sim, boca. excelente para ansiedade. É, né? Aí eu É, não, eu não entendo muito de óleos essenciais nem de florais, embora eu utilize os mais comuns que eu vou pesquisando o significado. Aí nesse dia entra uma aluna para fazer aula e ela estava a 440, não era 220 não. E não conseguia sentar, estava agoniada. E me veio a intuição, digo, botei uma gotinha na mão dela, esfregue e cheire. E relaxe. No final da aula, ela fala, Samara,
o que é aquilo? Aí eu expliquei que era um óleo essencial. Ela fez. Quando eu cheirei, parecia que tinha vindo um banho de água, assim, tirando toda a agonia que eu estava sentindo. Mas assim, foi imediato. Aí eu fiquei encantada com os óleos essenciais. Foi naquele momento. Eu digo, rapaz, esse negócio funciona. E eu tenho um relato do gerânio. O gerânio, principalmente para pessoas que mantêm relação, tem um relacionamento de codependência emocional, né? Carrega muita dor, tem um coraçãozinho muito sofrido, né? Tem gente que tem um coraçãozinho sofrido. E uma paciente, eu indiquei para ela o óleo essencial de gerânio, para nós mulheres é top, assim, eu super indico. E ela me falou uma sensação que ela teve, porque aquela área estava emocionalmente bloqueada, né? Estava fechada. E aí, quando ela passou aqui no colo, ela sentiu como se aquilo fosse, sabe? Se abrindo, né? Como a gente sabe, aquilo foi muito interessante esse relato. Então, alguns óleos podem ser como o de gerânio, né, que a gente usa geralmente aqui para justamente soltar o coraçãozinho solto. Que está preso, né? Que está preso, né? Emoções retraídas, né? A gente vai passando aqui e vai maravilhoso, assim, uma, duas gotinhas. E o cheiro do gerânio é muito bom. É maravilhoso, Uma pessoa que está com, vamos dizer, hoje, uma pessoa querida, né? Mandou umas mensagens dizendo que há tempos eu não falo com essa pessoa. E aí ela dizendo que sente muita mágoa, está muito amargurada, muito machucada e não consegue se libertar, não quer sair do quarto, não quer sair da cama. E aí eu fiquei sem, assim, tentei animá-la, né? Então, para uma pessoa dessa, assim, que guarda tudo que fazem com ela, como é que a gente poderia ajudá-la? Assim, que tipo de óleo, que tipo de floral ela poderia utilizar para começar a soltar? Agora já me veio a questão do gerânio, né? Do gerânio, mas gerânio com certeza. Boa. Gerânio com certeza eu super indico assim para ela, né? E aí o floral eu começaria com mimos, né? O mimos ele tem essa para abrir, sabe, Samara? Quando a pessoa, por exemplo, eu uso muito mimos para quem é muito tímido, né? Ou aquele paciente, eu e as minhas histórias, porque eu tenho muitas histórias. Algumas me emocionam, eu vou contar uma. Que você sabe que essa minha... Pois é, homem é muito... às vezes o paciente homem, ele já chega muito... Ele já chega armado, né? E aí eu tenho... A minha amiga indicou o namorado dele. Vai lá, não sei o quê. Ela nem falou que a gente era amiga, né? Para ele não ir muito... Aí ele chegou assim. Aí ele olhou para mim e disse assim, olha, eu geralmente a terapia eu só vou até a terceira sessão. Aí eu disse, tudo bem. Aí ele disse assim, e você tá bem? Eu disse, tô bem. E você? Ele disse, não tem muita coisa para fazer, para falar, não. Não sei o que, sabe? Primeira sessão. Aí eu, mimos. Aí ele chegou, não chegou na outra, ele... Mas, cara, você tá falando tanto, né, Cláudia? É porque eu tô quebrando, estou derrubando todos os seus muros. Então, o mimos é para isso, para essas pessoas que literalmente, você olha para ela, você vê uma fortaleza. Sabe aqueles castelos, assim, tipo Game of Thrones, que eu gosto? Aqueles castelos lá da Suécia, medievais, aquelas coisas medievais. Então, é bem assim, cheio de muros. Então, o Mimos, ele faz essa quebra sem que a pessoa perceba. Então, o Mimos, para ela, nesse primeiro momento, assim, né? A gente pode ver um Stauffenberg também, né, que trabalha os traumas, mas eu acho que o Mimos aí ia ser o principal para a gente quebrar
esses muros É aí a chave de entrada, né? do castelo. E deve estar. O dele estava bem cheio de arbustos, viu, Samara? Mas eu consegui. Conseguiu, muito bem. E não foi só na terceira sessão, não, tá? Você é uma bruxinha. Não foi na terceira, não. Ele, eu já passei da terceira, eu digo faz tempo, viu? Você passou da terceira. Me conte, eu quero que você conte pra gente aquela história Ah, eu vou sobre me o menino emocionar. autista, para mostrar que também as crianças autistas, pessoas autistas, também são beneficiadas com os florais. Ah, é verdade. Inclusive, os florais para o autista, ele tem muitos resultados, bons resultados, né? Eu cuidava, a irmã dele era minha paciente. Uhum. E a mãe dela viu que ela tinha melhorado. Posso falar que vocês não sabem, eu não estou sendo antiética. Ela era muito fechada, retraída, muito tímida. E aí, um dia ela chegou para buscá-la no consultório e disse assim, meu filho é autista, que eu já sabia porque ela falava, né? Uhum. E ela falava assim, e eu queria que você cuidasse dele, floral. O que você acha? Eu sou suspeita de falar de floral, porque floral cuida tudo, né? Uhum. Floral ele trata num todo, então eu sou suspeita. Aí eu fui bem sincera, eu disse para ela, para mim vai ser um desafio, porque eu nunca tinha trabalhado com autista. Uhum. Mas aí eu vou meter a cara nos livros, vou estudar o que tiver de floral, de óleo essencial, o que puder ajudá-lo, eu vou fazer. E a gente foi. Quando foi um dia, e eu sempre me emociono com essa história, porque criança é muito linda, né? Criança é muito pura, né? Muito E quando foi um dia, verdadeira. muito verdadeira. Quando eu cheguei, claro que foi um processo nessa maré, é uma estrada, mexe com a florzinha aqui, e ele foi para a escola, né? Que ele não ia, não tinha ainda ido para a escola, claro que com todo aquele aparato, né, e tudo. E quando foi um dia eu cheguei no consultório, e assim, minha sala era a última sala do prédio, tinha tipo um corredorzinho, e ele estava sentado na sala de espera. Quando eu cheguei, assim, ele olhou para mim e disse assim, bom dia, tia Ana Cláudia. E aquilo, sim, eu fiquei com um nó, sabe? Aí eu baixei, assim, fui dar um beijo dele e o nó, eu não conseguia falar, né? Porque é muito bom. Eu acho que eu sempre falo isso. Quando você vê um paciente seu, principalmente criança, né, e o autista, o grande problema do autista não é ele. Essa é a minha opinião, tá? E sim os pais. As pessoas que o cercam, porque na verdade ele vive naquele mundinho dele e para ele tá legal, tá tudo bem. Mas é o jeito que as outras pessoas olham, né? E quem está de fora se preocupa muito com isso, né? E eu Que vou a gente dizer, vive. e eu acrescento essa sua fala, que não é só com as crianças autistas. O grande problema das crianças sempre são os pais. Não Sim, de forma diretamente, muitas vezes diretamente, isso, outras vezes indiretamente, pela falta de policiamento dos próprios pais, das palavras. de não do que falam, do que fazem, sem prestar atenção que as crianças sempre estão observando. E elas Sempre. copiam, as crianças copiam os pais, né? Porque Sim. são os ídolos deles. Então, assim, precisamos nós, pais e mães, sermos mais atentos ao que fazemos e o que falamos na frente das nossas crianças. E essa coisa de que não lembra, eu já fiz. Eu não faço isso, raramente, só em alguns casos que realmente precisa. Uma paciente minha, adolescente, Uhum. ó, eu tenho história, viu? Pode contar, tem tempo para contar, eu quero Ela, ver.
ela perguntou assim, ela disse assim, você pode, tia, você pode, geralmente eles me chamam de tia, né? Tia, você pode chamar minha mãe que eu quero conversar. Você ia. Aí eu disse, posso. Que aí também eles pedem assim, minha mãe vai ficar comigo só se você quiser. Não, eu prefiro ficar com você sozinha. Tá, beleza. Mas nesse dia ela pediu. Samara, quando essa menina começou a falar, eu sentei do lado, uma sentou do lado, eu no meio, né? Ah, Quando essa menina começou a falar, manhinha, isso, isso. E eu não, em nenhum momento, eu interrompi. Só aham. a mãe dela olhou para ela assim, eu não acredito não. E foi, eu falei isso. E tu lembra disso? Mas tu era tão pequena, sabe? Então, os pais têm Falsa essa ideia, né? falsa ideia, obrigada que faltou a palavra, falsa ideia de achar que criança não entende, que criança não ouve, né? E isso é mero engano, viu? Porque elas ouvem, elas sabem e elas copiam. E elas memorizam. Sim, Memorizam, a gente não entende muitas vezes o comportamento delas por algo que elas viveram lá atrás. A atrás. gente não lembra, Ah. mas ela tá ali, moendo. E não Não, e os fala. traumas são isso, né? Muitas É, vezes, essas lembranças estão todas na nossa infância, né? Aquelas frases que aqui a gente escuta muito. Engula o choro. engula o choro. Exatamente. Essa coisa de engula o choro. Isso para uma criança é muito forte. Isso. Engula o choro. Aí eu fico insensível. É. Porque lá atrás, meu pai disse assim, engula o choro. Eu já ouvi uma expressão que me marcou até hoje, na minha adolescência. O pai falando com uma criança, ela na época devia ter uns 4 anos. Entupa-se. Gente, aquilo me marcou tanto que eu digo, meu Deus, entupa-se. O que acarreta nessa criança, que hoje já é uma adulta, não tenho mais contato, mas a gente conversando sobre isso, imagina como ela está hoje. É. Deve estar entupida de muita coisa. Tu imagina uma. Aí, quando a gente chega à idade adulta, aí você entende. Mas aí a criancinha, o que foi que aconteceu? Ficou, quando não se trabalha isso, que é aí que os florais ficam, a criancinha, essa menininha que ouviu isso, entupa-se, ela ficou lá, parada, numa, sabe, num localzinho fechado, sabe? Por quê? Porque entupa-se. Congelou. Isso se ela não for, não tiver problema de autoestima, ela tem com certeza. Né? Isso aí eu digo sem medo de As errar. dúvidas. Aí vamos ver que é uma pessoa que desconta a ansiedade na comida, entupa-se. Entupa-se de quê? Ou de estudo, de Ou de trabalho. estudo, ou de trabalho. Por quê? Porque aí, se eu me entupo de trabalho, eu não tenho tempo para olhar para mim. É, Se eu me entupo de estudo, eu não tenho tempo de olhar para mim. é, é uma coisa Então, assim. as palavras têm um peso muito grande, né, que às vezes são ditas sem, sem notar, Sem sem responsabilidade, sem responsabilidade. compromisso com o próximo, Exato. né? Hoje eu vejo muito essa questão das crenças limitantes, que hoje é muito debatido pelo que eu venho estudando, lendo, assistindo, e como isso acontece quando nós somos tão pequenos e com coisas tão fáceis de ser dito. Ô menino, tá pensando que dinheiro cai do céu? Que nasce na árvore? Esses comentários levianos que as pessoas acham que não vai ter efeito nenhum,
É. vai sendo registrado pela criança, porque a criança ela leva ao pé da letra, Sim. enraiza nela, e aí se torna, a gente vê essa quantidade de adultos problemáticos, Problemático. infelizes, né, com a autoestima baixa, se sentindo um nada. É. Os pais é igual as comparações, né? Por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu particularmente eu sou fã dela, sabe? Ela diz, deixa de ser exagerada. E essa pessoa, ela passou a vida dela toda dizendo assim: sua irmã é mais bonita, Ixi. sua irmã é mais inteligente. Ah, você é até jeitosinha, mas a sua irmã é mais bonita, que eu não sei qual é o pior, se é dizer feio ou jeitosinha. Na verdade, é melhor ficar calado, né? Porque é melhor ficar calado, mas tudo bem. Jeitosinha, nem é bonita, nem é feia, é o quê? É nada, né? E quando ela me procurou foi justamente super inteligente, mas não passava na prova da ordem dos advogados. Ela se auto-boicotava. Ela dizia, eu sei todas as respostas, na hora. Ou me dá um branco, na verdade não era branco, depois a gente descobriu. Ela apagava o que ela fazia certo E botava e errada. escrevia errado. E aí ela veio o trabalho. Porque, assim, por mais que ela se fizesse parecer, não sei se eu estou me expressando, ela continuava invisível. Então, uma busca incessante para dizer aqui, mamãe, eu estou aqui. Sempre para chamar a Sempre. atenção de E algo. sempre sendo invisível. Até que é aí que isso for dar exemplo. Um tempo, eu sempre falo isso, o mundo não vai mudar. As pessoas não vão mudar. Não. Porque quem está sendo trabalhado é você. Então, assim, até ela entender que ela podia estar com um vestido mais bonito, sabe? Um Gucci da vida, sei lá, sabe? O vestido mais caro, né? O colar que a mãe dela nunca A ia ver. coisa mais maravilhosa do mundo. Ela ia ser sempre ajeitadinha. E a irmã dela, se tivesse Esfarrapada. esfarrapada, ia ser mais bonita que ela. E aí ela passou, né, na prova, que é outra coisa que me deixa muito feliz, né? Eu lembro que era um dezembro, assim, ela ligou assim, a gente passou! Que A legal. gente passou, né? O E nem reconhecimento. precisava, porque ela já tinha, que era outra coisa que ela precisava, porque ela vinha de uma família de advogados, mas tem outra formação, mas isso de passar, assim, virou, sabe? Que era para, assim, dizer, eu passei nessa prova. E nem exerce a profissão. Mas era necessário para ela Era poder necessário. desbloquear, desintegrar o que foi construído nela quando criança, né? Por isso que eu falo, assim, eu digo sempre para os pais, assim, que tem que se ter muito cuidado, né, de comparar o irmão com o outro. Cada ser é único, né, cada um é de um jeito, Isso. e a gente tem que respeitar o jeito de cada um, a personalidade de cada um. E não estou aqui para dizer o que é certo, o que é errado, não sou juiz de ninguém, mas que os filhos precisam ser amados e respeitados, né? Do jeito que são, Isso. com os limites que tem que ser, né? Que tem que ter, tem que haver. É Ser amigo, necessário, né? Crianças ser que amigo, crescem mas quem sem. manda tem que saber quem manda. Eu Crianças que acho que tem que nascem. haver. Crianças que crescem sem limites se tornam adultos irresponsáveis, Sim, né? é verdade. Sem noção, sem limite, acham que são deuses. Isso. E não é por aí, né? Mas a gente também precisa saber dosar
mas não tem um manual para isso. Não. Eu sou Eles não mãe vêm de com manual, né, duas, Márcia? eu sou mãe de duas, e o que eu venho fazendo para saber como trabalhar esses dois seres que estão sob minha responsabilidade, a meditação é uma delas. Sim, Me ajuda bastante. E a oração, porque tem horas sim. que eu não sei como proceder. Eu É, só com sei de uma certeza. coisa: eu não posso agredir, eu não posso comparar. Isso, Às vezes vem no pensamento isso e aquilo, porque eu recebi aquilo, mas pelo pouco de conhecimento que eu tenho dentro do yoga, dentro da meditação, né? Eu sei que eu não posso verbalizar aquilo porque não vai construir algo bom nelas. Então, isso já é um termômetro para a gente errar menos, porque errar nós isso. vamos continuar errando. Sempre, sempre. Porque ser humano é isso, né? A gente erra, a gente acerta, a gente erra, a gente acerta. Mas isso de comparação e as palavras que são ditas, né? Eu gosto muito desse ditado que diz assim, que três coisas não voltam atrás, né? Uma palavra dita, uma flecha lançada e uma oportunidade perdida. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala para o outro, porque quando a gente fala, a gente esquece, mas quem escuta, Esquece não. não. Esquece Né? não. E aí vai, eu lembro dessa sua amiga, que o quanto ela deve ter sido magoada, ferida, e tá aí, né? Mas é Mas aquela vamos coisa cuidar dela com também, gerando. né, Claudinha? Muitas vezes, nós seres humanos olhamos apenas o que fizeram conosco. Sim, é verdade. Não se dão conta do que estão fazendo com os outros para receber aquilo também, É, né? porque também é uma troca, né? É. E Uma troca. aí, mas independente disso, é ter compaixão com uma pessoa assim, né? É. Tentar ajudar. Mas me diga uma coisa, e lá na farmácia, quando você está lá, para quem não sabe, é uma farmácia homeopática, não é isso? Sim, isso. O que é de florais que mais sai, que mais se procuram de consumir assim enlouquecidamente? Rescue, É, sensação de ansiedade. é É, mesmo. rescue, sensação de ansiedade. Os que me permitem, porque às vezes tem pessoas que vêm aberta, né, Samara? Hum, Então eu passo, eu deixo bem claro que não é o floral específico, mas eu posso sim fazer aquele aporte naquele primeiro momento, né? E aí eles me permitem passar um SOS, que não é o resto, mas que esteja mais dentro daquilo que eles estão passando. uhum. Outros, eles preferem aquelas fórmulas de estoque, as fórmulas prontas, que são de Saint Germain, que aí eles já chegam procurando, que era a sensação de ansiedade, né? Sensação de ansiedade, bom sono, resto, é isso que se procura mais. A ansiedade, na minha visão, assim, é o mal do século, É, né? Se você coloca na internet para procurar sobre doenças, a ansiedade está no topo delas, de é, procura, de é. pesquisas, né? Então, Quando a gente sabe, a pena é que a ansiedade ela é gerada justamente por esse acúmulo de coisas. Mas o que eu percebo é que, na sua grande maioria, não se quer trabalhar isso, não se quer ter aquele olhar, né? Querem, eles estão tão ansiosos, é engraçado, que eles preferem o que tem mais de
né? Um dia desse chegou uma pessoa lá, assim, ele queria algo para dormir. E eu fiz a indicação e tudo. Ele disse assim, mas daqui a quantas horas eu vou dormir? Quer dizer, a ansiedade é tão Ansioso grande. não, moleque. Não, a mulher. A pessoa estava tão ansiosa e ele queria que eu garantisse, né? E eu sou, quem me conhece, sabe que eu não gosto, eu não tenho essa coisa de. Eu não faço empurroterapia. Aham. Eu indico aquilo que eu acredito, né? Eu sou bem sincera. Ó, vai dar certo. Para você não dar certo, porque assim, eu não tenho esse interesse de cliente sair e comprar muitas coisas, né? Eu não tenho esse. E aí eu fiquei, eu digo, mas você não vai me dizer com quantas horas eu durmo? Aí eu disse, eu não posso garantir, senhor. Eu sei que ele vai lhe ajudar. Isso aí eu posso garantir para o senhor. E logo que ele é um paciente que já vinha tomando Lexotan, esses remédios aí que eu nem. Rivotril, que eu acho que é para dormir. Esses Pesado, controlados hein? Farmácia dele é pesados, né? pesada. É, e você olha para a pessoa e. Porque, na verdade, esses medicamentos, eles não trabalham as emoções nessa área, sabe? Não. Eles Falou. abafam as emoções, é como uma panela de arroz, né? Mas eles não trabalham aqui. Você olha Uma para uma panela de pessoa. pressão, né? Tá só cozinhando ali. Exatamente. Você olha para as pessoas e você vê assim, são robotizados. Você pode ver uma pessoa que, infelizmente, faz uso desses remédios, não estou criticando, lógico, mas é uma pessoa que ela não tem nem feição, né? Ela congelou, assim, robotizada mesmo. E aí, um paciente desse, aí é que vai ser difícil mesmo, desse remédio. Tipo, ele queria Fazer tomar efeito, né? uma valeriana, queria tomar uma valeriana. Bum. Não vou mentir, porque não vai acontecer isso, entendeu? Não vai. Não é Não tem. mágica, não. Então, para você ver o nível de ansiedade, sabe? O nível de ansiedade dessa pessoa. E Que ele já queria tomar, já queria deitar e queria que eu dissesse, não, daqui a 2 horas só está dormindo. Não vou dizer isso. E acabou que eu nem lembro se ele comprou ou não. Né? Ele achou, eu não podia garantir isso, né? Eu não posso garantir isso. Digo, meu Deus, que pessoa ansiosa, viu? Que pessoa ansiosa. E hoje, antes não, mas hoje eu olho para uma pessoa assim, eu fico compadecida da pessoa, porque deve sofrer tanto, tanto. Hoje, quando eu me sinto ansiosa, porque a ansiedade você não tem como se livrar dela, ela é parte do ser humano, né? Ela é parte do ser humano. Mas hoje existem os vários graus de ansiedade, né? Então, quando eu me sinto ansiosa, eu sou aquela pessoa, eu não deixo de comer, eu não deixo de dormir, eu não roo unha. Quando eu percebo que eu estou ansiosa, quando eu penso no que eu preciso, o que quer que esteja me causando ansiedade, pelo menos 3 vezes ao dia. Aí eu digo, poxa, eu tô ansiosa, que eu tô pensando nisso de novo. Mas isso pode-se dizer que é uma realidade, Que né? bom. E eu administro bem isso por conta da yoga, da meditação, do autoconhecimento que eu venho trabalhando, buscando nesses longos mais de 20 anos que eu tô nesse meio. Mas não é fácil. Então, Não. quando eu vejo uma pessoa que está num grau de ansiedade muito alta, eu fico com dó da pessoa, porque ela deve estar se corroendo por dentro. E a gente sabe, assim, que a ansiedade não leva a nada, né? Inclusive, a ansiedade, ela paralisa você. Mas ninguém tem esse controle, né? Infelizmente, ninguém tem esse controle, né? Porque, assim, Existe eu a tô. ansiedade boa. A ansiedade boa é aquela, poxa, eu tô ansiosa porque vai chegar alguém que eu amo muito, que eu não vejo há Sim, muito tempo.
né? Mas assim, aquela que te paralisa, que tira o sono, tira a fome, ou aumenta a ingestão Aumenta. de comida e te desregula por completo, essa daí é um veneno para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida, para o nosso Sim, tempo de vida, de vida. né? Que a gente devia só aproveitar, né, Samara? Exato. A gente devia só aproveitar. E o número de... Claudinha, estamos quase chegando no tempo de término de transmissão. Então, para que a gente não corra o risco de ser interrompido, traz para a gente uma mensagem. Qual é a sua mensagem para as pessoas que estão nos assistindo agora, para aquelas que vão assistir depois? Como você pode... Traga essa mensagem para a gente. Eu acho que a gente tem que olhar mais para dentro da gente, sabe, Samara? É um processo doído, sofrido, e não é fácil, mas através desse olhar interior, sabe? Tratar nossas feridas, né? É através dessa cura, a cura interior. Tudo começa nessa cura, assim, sabe? Por mais difícil que seja, eu acho que aí sim a gente consegue. A gente está num mundo muito imediatista, muito egoísta, né? A gente passou aí, não sei se passou, se pelo um processo difícil, né, de pandemia, onde a coisa que eu acho que uma das coisas que eu mais senti falta é do abraço, né? De você não poder abraçar as pessoas. E eu achei que o ser humano, eu estou sempre acreditando que ele pode melhorar, né? Eu acredito que o ser humano possa melhorar. Infelizmente, ele só tem piorado, sabe? Mas eu sempre falo isso. A minha casa é o meu reino. Então, no meu reino só entra o que eu quero e quem eu quero. Muito Então, bem. mesmo vivendo num mundo imediatista, egoísta, a gente pode ter o nosso mundo próprio, sabe? Assim, tentando ser uma pessoa. Existem umas frases formadas que se todo mundo que escrevesse, vivesse com empatia, né? Resiliência, essas coisas que a gente fala, muitas vezes se fala porque se acha bonito, mas não sabe nem o O significado. significado. E nem sabe É, como fazer. porque quando a gente tá, é igual a coisa da, quando está muito bagunçado aqui dentro, né, eu vivo uma busca incessante por arrumação, né, mania de arrumação. Mas essa inquietação, não estou falando de arrumação saudável, estou falando de arrumação, né, é porque Exagerada, né? é exagerado. Então, está tão bagunçado aqui dentro que tudo que a gente vê em volta, a gente acha que está bagunçado. É aquelas pessoas que olham para outras e dizem assim, tu tá horrível, tu tá gordo, tu tá barrigudo, tu tá magra demais. Né? Isso não é a pessoa, isso é o meu reflexo, Ela. né? Sou eu que estou me vendo. É ela que está se vendo desse jeito. Então, eu acho que quando a gente procura essa busca, essa curar essas feridas, tirar lá todos os band-aidzinhos, esparadrapos que tem, sabe? E realmente passar um antisséptico cicatrizante, uma calêndulazinha aí, vai doer, vai, mas Vai vai passar. ficar, vai passar. Vai passar e aí a gente vai começar a ter um outro olhar. Eu chamo virar o olho. E aí você vai ver as pessoas por outro ângulo, por mais difícil. Não estou dizendo que é fácil, não, porque não é exercício. Mas esse é o caminho. Pelo menos na minha Não é concepção. fácil, mas é possível se a É gente possível. realmente quer de verdade, né? Cuidar das nossas crianças, né? Isso. Prestar sempre atenção no que tem que falar, mesmo naquele momento de raiva, assim, a gente segura a raiva um pouquinho. É, Vai esse lá, toma um autocontrole floralzinho, aí, né? toma um floralzinho, passa um óleo de lavanda e volta. Isso. Respira, enche a boca d'água, Respira. sai um pouquinho. Exatamente. Vai fazer uma yoga,
Faz yoga das emoções, Faz o yoga das emoções, ó, para se tudo organizar. certo. E aí Exatamente. a gente vai conseguir, pelo menos o nosso mundo ser melhor, né? E Isso. aí fazer E a é a coisa mudança que a gente quer, começa o dentro da outro gente, começa conosco, né? conosco, dentro da gente, arrumando a nossa casa primeiro. Quando tá tudo arrumadinho, ó, fica legal. Pois é. Olha, gente, Cláudia, ela atende lá na Casa Amarela, que é no Bessa. Quem tiver interesse Faço em isso. fazer esse trabalho com ela, eu super indico. É uma pessoa extremamente experiente, de um coração gigantesco, né? Nunca cheguei lá na farmácia para ver Claudinha de mau humor, de cara fechada, é sempre sorridente, isso é muito bom para ela e para quem está recebendo o sorriso, Que bom, obrigada. né? Então, entre em contato com ela, tire suas dúvidas, ela está aberta para ajudar você no que você precisar, Sim, né? verdade. Vamos E fazer isso. em breve quem fará o tratamento sou Joe. Com certeza. Vai ser um prazer, viu? E você é uma querida. Vai ser um prazer cuidar de você. Oh, com certeza, eu vou Vou amar. fazer com o maior carinho. Que coisa boa. Então, Os Sorais vai com todo amor. muito obrigada pelo seu tempo, pela sua Foi um prazer. disponibilidade, Satisfação enorme para mim. viu? E Mostrar um pouquinho do que eu sei. vamos Vamos, nessa, se ajudando, com né? certeza. Contribuindo com o que a gente tem de melhor, para quem sabe um dia a humanidade desperte para o que verdadeiramente importa, que é Com ser certeza. quem cada um nasceu para ser. Se todo mundo for quem realmente é para ser, muitos problemas de saúde serão minimizados. Talvez nem existam. Nem Né? existe. Deixem de Porque as existir. doenças estão aí, né, Samara? As doenças estão aí, né? Exatamente. E somos nós quem a contraímos por conta das Sim, nossas escolhas, dos nossos apegos, né? Do nosso vitimismo. Então, não tem sim. vítima na vida. É. Presta Não atenção em existe você. não existe um oprimido sem um opressor, e vice-versa, né? Eu gosto Exatamente. dessa frase. Exatamente. E um beijo bem grande no seu coração. Gratidão por tudo, Namastê, viu? gratidão e até a Namastê. próxima. Até. Beijo. Beijo, tchau. Tchau. Bye.